Olá, meus amados, a paz, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sou a Débora Rodrigues, estou aqui com vocês no canal Juntos Somos Mais e hoje eu quero trazer para vocês um assunto onde eu tenho recebido muito questionamento, né? Muitas pessoas entram comigo, em contato comigo através do WhatsApp, por meio dos comentários, perguntas e diz para mim, Débora, a respeito dos sinais, né? A respeito dos sinais de que está próximo à restauração, de que vai demorar ou de que vai acontecer. E essas pessoas, elas ficam muito ansiosas, querendo ver alguma coisa, querendo ver sinais, querendo ter esse tipo de resposta, vamos dizer assim. E eu quero pedir para você ficar até o final desse áudio, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito. Eu vou contar para você uma experiência muito particular, algo muito pessoal meu que aconteceu comigo com relação a essa questão de sinais, né? Principalmente na busca de restauração de casamento. Eu tenho certeza que você tem vivido aí momentos difíceis, momentos de muita provação, mas eu quero principalmente dizer para você que Deus é contigo, que Ele não desistiu de você, que Ele não desistiu da sua família e que Deus tem o melhor para vocês. Amém? Eu tenho também um pedido muito especial para você. Se você tem sido edificado pelo meu áudio, pelos meus vídeos, você tem gostado, então eu peço para você compartilhar, para você se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? E já vamos lá para o assunto desse ensinamento de hoje. Muitas pessoas me questionam, Débora, e os sinais, né? Quais são os sinais de que a restauração está próxima, de que a restauração já está acontecendo? Quais são os sinais que eu posso ter? Amados, eu quero dizer para vocês já de princípio, eu não sei. Não sei quais são os sinais. Eu sei que isso pode parecer um pouco decepcionante para vocês, mas permaneça aqui que vocês já vão entender. Por que eu estou dizendo para você que eu não sei? Porque realmente eu não sei. Eu preciso ser verdadeira com você, eu preciso ser verdadeira com as pessoas que me escutam, porque fazemos parte de uma só família. Por que eu estou dizendo? Porque comigo, no meu caso, eu não tive nenhum sinal. Não tive sinal de que a restauração iria acontecer. Como assim, Débora? Simplesmente seu marido chegou, pá! Voltou? Não, foi um processo. Foram acontecendo, né? Foram tendo circunstâncias ao ponto dele voltar, mas não tive um sinal. Ó, agora está próximo. Tem gente que diz assim: ah, quando a coisa tá ruim, tá tendo muita afronta de Satanás, é sinal de que a restauração está para acontecer. Amados, eu particularmente não acredito muito nisso, né? Tanto é que eu vejo pessoas aí que passam muitas dificuldades, muita provação e o deserto se estende por 2, 3, 4 anos. Então não acredito. Acredito sim que às vezes o inferno se levanta de uma forma mais pesada. Acredito que às vezes as consequências das nossas ações resultam em um levante maior, uma dificuldade, uma briga, uma confusão, mas não necessariamente está próximo do esposo voltar ou da esposa. Mas o que eu quero te dizer com isso? Amados, uma experiência própria, conforme eu falei para vocês. A primeira vez que o meu esposo veio em casa, ele saiu, se mudou. No meu testemunho eu conto, se vocês não viram, assista aqui o testemunho, né? Tem um vídeo aqui falando sobre isso. E meu esposo saiu de casa e ele foi morar em uma outra cidade, né? Uma cidade do interior. Então, nós não tínhamos contato, né? Eu não vi ele durante o meu deserto, pode-se dizer. Eu não sabia muitas coisas a respeito da vida dele, então não sabia o que estava acontecendo lá. E por muitas vezes eu pedia para o Senhor, dai-me um sinal, o Senhor me dá um sinal de que o Senhor está escutando as minhas orações, Senhor, me dá um sinal de que o Senhor tá ouvindo, que o Senhor está fazendo alguma coisa. Gente, e sabe qual era o sinal? Nenhum. Silêncio total, o Senhor simplesmente se calou. Já falei no testemunho, né? Não tive nenhum profeta que chegasse em mim e falasse: Débora, Deus mandou dizer que o seu casamento vai ser restaurado. Não, a profecia que eu tinha era da Bíblia. Lá na Bíblia fala, né? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então eu me apeguei ao maior profeta de todos, que era Jesus Cristo. Ele fez a minha profecia. O que Deus uniu, o homem não separa. Eu me casei, então diante do Senhor eu sou casada até que um de nós dois morramos. Então eu me apeguei a isso. Mas eu queria ver sinais, eu queria saber se estava acontecendo alguma coisa, se as minhas orações estavam sendo ouvidas, se estava acontecendo alguma coisa lá.
E eu não tinha esses sinais. Depois, quando o meu esposo retornou para casa, que eu fui saber que sim, que estava acontecendo, que as minhas orações estavam sendo ouvidas, mas no percurso eu não tinha esses sinais. Por exemplo, eu orava, eu pedia muito a Deus, Senhor, envia alguém para falar com meu esposo, Senhor, manda um profeta para falar com o Leonardo, de que família é plano de Deus, de que família é o bem mais precioso. Senhor, envia alguém para que ele possa ver que eu sou uma esposa sábia, uma mulher virtuosa. Senhor, por favor. E nada, não acontecia nada. E olha que eu tenho parentes próximos, né? O meu cunhado, que tinha contato com ele, mas não chegava notícia nenhuma até mim, ele não via nada, não percebia nada, então não tinha sinais. Quando meu esposo retornou para casa, ele comentou que sempre tinha uma pessoa, um senhor, lá nessa cidade, que falava para ele, falava, olha meu filho, deixa eu te falar, essa mulher que está com você não é mulher para você. Você não está no lugar que é para você estar. Aqui não é o seu lugar. Volta para onde é o seu lugar. Você tem família. Família é alguma coisa importante. Então, assim, sempre essa pessoa, né, chegava até ele e falava esse tipo de coisa. E aí eu fui vendo, né, que Deus sim estava ouvindo as minhas orações, mas que naquele momento que estava acontecendo eu não tinha resposta, não tinha sinais. Outra coisa muito importante que aconteceu durante o meu deserto, que foi que quando, aí depois de um tempo de deserto, meu esposo veio no dia do aniversário da nossa filha, né, passar o dia com ela, que era aniversário dela, ele havia prometido e ele veio. E ali foi quando eu tive a oportunidade de pedir perdão, de reconhecer os meus erros, falei para ele o quanto eu tinha errado, né? Importante, se você já teve algum sinal, deixa aqui para mim nos comentários qual foi o sinal que você teve, se as orações estão sendo ouvidas, se você não teve também deixa, e se você pede para Deus algum tipo de sinal, deixa aqui para mim, deixa aqui no comentário, eu gostaria muito de saber, gostaria muito que nós pudéssemos ter essa interação, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Mas como eu estava dizendo, ele veio visitar a nossa filha e ali eu pedi perdão, né? Falei para ele que eu me arrependia de todos os erros e tal. E foi um dia, né, maravilhoso. Ele se emocionou, ele também disse que me perdoava, mas que agora era tarde, né? Aquelas coisas de sempre. E aí, nesse dia nós tivemos oportunidade, né? Eu o beijei, né? Beijei. Tinha uma amiga minha pastora que me aconselhou se eu tivesse a oportunidade que eu beijasse, que eu abraçasse, porque era o meu esposo. E ali o Espírito Santo, né? Movida de muita oração, porque estava orando já há bastante tempo. Me impulsionou a beijá-lo, ele me beijou de volta, nós ficamos juntos, foi um momento muito agradável, mas assim que ele foi embora, ele foi sem me dar esperança nenhuma. Ele disse, olha, isso aqui não deveria ter acontecido, né? Eu não poderia ter feito isso com a outra pessoa, porque eu estou sendo desleal, estou sendo desonesta. Gente, naquele momento eu brinco assim, que eu estava tão cheia do Espírito Santo, mas naquela hora o Espírito foi embora. Que a minha vontade era de olhar para ele e falar assim, peraí, como assim? Se você está sendo desleal, você é quando você está lá, não quando você está aqui, porque você é meu esposo. Mas eu me respirei, o Espírito Santo segurou e falou, calma. E eu silenciei, né? E ali ele foi embora e a partir dali eu não tive sinais, né? Conforme ele me falou, olha, não me deu esperança nenhuma, então não tive sinal nenhum, né? Ele foi embora, conto direitinho esses detalhes aqui no testemunho, e ele foi, né, para casa da OM novamente, e eu fiquei em casa em posição de oração, mas sem nenhum tipo de sinal. Então, o que eu quero dizer para vocês é que então, se tem gente que vê a falência, a gente vê que o cônjuge está adoecendo, não é nada disso. Inclusive, quando aí ele foi para casa da OM novamente, passado alguns dias, né, eu conto aqui que ele foi para casa dos seus pais buscar trabalho, né, porque ele estava passando uma dificuldade muito grande financeira, estava muito difícil, mas eu não sabia. E ele me ligou para as nossas filhas, e ele falou, né, que estava indo para casa dos seus pais, do seu pai, para poder ver um trabalho. E ali naquele momento eu cheguei até mesmo a pensar, né, que não seria bom que ele arrumasse aquele trabalho. Então eu pensei em orar para que Deus fechasse aquela porta. Mas o Senhor falou no meu coração, né, que Ele é que sabia dos planos que Ele tinha, que eu não fizesse esse tipo de pedido. E ali novamente eu pedi um sinal, falei, Senhor, então me dê um sinal, né, o que o Senhor quer? Mas nada, nenhum tipo de sinal.
Depois, quando meu esposo retornou para casa, ele partilhou que ele tinha feito um compromisso com o Senhor, que ele estava se afastando ali da casa daquela mulher, que no ver dele não era pecado, mas como eu tinha falado muitas coisas para ele o dia que ele foi lá, se aquilo fosse pecado, ele iria sair de lá e ele iria conseguir um trabalho, porque ele estaria afastando daquilo que era errado e Deus ia abrir essa porta para ele e ele viria isso como um sinal. Então eu não sabia disso, isso tudo ele me contou depois. Então, os sinais foram acontecendo também para ele, mostrando para ele que ele estava numa vida errada, mas eu não tinha sinal nenhum, nenhuma coisa aparente. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, amados. Nós não devemos, não podemos viver em busca de sinais. Pode sim pedir um sinal? Sim, claro, não tem problema nenhum. Mas nós não podemos viver em função disso. A nossa fé ela não pode estar centrada nos sinais que acontecem ou deixam de acontecer. Noé, quando estava construindo a arca, ele não teve sinal algum. Vocês reparam bem que a construção daquela arca era gigantesca, ele levou anos fazendo. E as pessoas riam, debochavam. Por quê? Porque não tinha previsão de chuva, não tinha sinal de chuva, não tinha nada. E ele permaneceu firme, mesmo sem ter nenhum sinal. Então, a fé de Noé não foi pautada pelo sinal, porque se fosse, amados, nunca que ele teria construído aquela arca, porque não tinha relâmpago, não tinha trovão, não tinha nuvem escura no céu, não tinha nada. Então a nossa fé, ela também não pode ser pautada pelos sinais. Não que seja errado você pedir vez ou outra, mas não pode ser determinante para nós cristãos. Nós que estamos na luta pela salvação das nossas casas, das nossas famílias, o maior e melhor sinal já foi dado. Qual que foi o sinal? O sinal de Jesus, quando ele diz lá na palavra dele que Deus odeia o divórcio, quando Jesus fala lá que não é permitido, né, que no início não era assim, por conta da dureza do coração que foi dado carta de divórcio. Então nós não podemos andar pelo aquilo que a gente vê ou deixa de ver. Nós precisamos entregar a nossa vida e confiar pela fé. Então, como Noé mesmo, Noé não tinha sinal nenhum. Então eu quero muito, muito mesmo que vocês entendam. Às vezes não vamos ter sinais. Nós precisamos entender que o nosso processo de fé é intimidade com o Senhor, é construir um relacionamento com o Senhor, não é mágica, porque muitas vezes nós pensamos que é uma mágica. Eu oro, eu falo para o Senhor aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, o Senhor vai lá, pá, faz e pronto. Não, não é assim. Não é assim que funciona, né? Nós precisamos entender que a nossa vida, um processo de relacionamento, de construção de uma intimidade com Deus, com o passar do tempo, eu vou sim começar a ver mais sinais, porque os meus olhos espirituais se abrem, minha audição espiritual se abre. Entende? Então, a minha visão espiritual estando aberta, eu consigo ver sinais, eu consigo ouvir a voz de Deus, eu consigo ter a sensibilidade do Espírito Santo de quando eu falar, de quando eu me calar, quando eu devo fazer, quando eu não devo fazer. Mas isso é consequência de uma intimidade com Deus, de um relacionamento. É a nossa sensibilidade ao Espírito Santo, não de mágica. Ai, Deus, eu quero um sinal de que o meu casamento vai ser restaurado. Me dá um sinal. E aí você vê sei lá, quantos sinais que a gente pode pedir, né? Falta pouco vir um pombinho na sua porta trazendo para você aquele sinal que você pediu. Não, não é assim. Quando você silencia o seu coração, quando você deixa esse tanto de coisa que o mundo vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo e colocando em cima de nós, a gente deixa de lado, a gente acalma o nosso coração e a gente silencia, a gente fica atento aos sinais. A gente percebe, a gente vê o sinal numa música, a gente vê o sinal na natureza, a gente vê o sinal na palavra de Deus, a gente vê o sinal em todas as coisas, porque nós estamos tão alinhados com a vontade de Deus que tudo vira sinal. Agora, quando nada é sinal para você, gente, é o que a palavra fala, né? Lá quando fala daquele homem que morreu, e ele fala: Pai Abraão, deixe-me ir até lá. E Deus fala para ele: fala, olha, nem que o morto vá até lá, eles vão acreditar. Então, para quem não tem fé, para quem não crê, pode acontecer o sinal que for, que vocês vão continuar não crendo. Nenhum sinal é suficiente para quem não tem crer. Nenhum sinal é suficiente para quem não tem fé. Por isso, nós vivemos pela fé e não pela vista, não pelos sinais. Então, meus amados, minhas amadas, eu quero que vocês
Hoje, entenda, para um pouquinho, abre o coração de vocês, busca intimidade, busca relacionamento com o Senhor, para que vocês possam compreender, né, entender e determinar no sentido de que não importa se tem sinal ou se não tem sinal, eu vou permanecer. Eu vou permanecer crendo, eu vou permanecer acreditando. Por quê? Porque Deus me prometeu. E se Deus prometeu, Ele não mente. Por isso que quando a gente vive muito pelos sinais, a gente vai se cansando, vai sendo desgastante, a gente vai chegando num cansaço, numa fadiga tão grande, que muitas pessoas desistem. Muitas pessoas desistem porque não veem nada, não escutam nada. E tem gente que me liga e fala: Débora, mas meu esposo está no outro estado, 1.000 quilômetros, e como que isso vai acontecer? Gente, é fé. Fé, eu não preciso estar ali perto, eu não preciso tocar. Para Deus não existe limitação de espaço, para Deus não existe limitação de quilometragem. Fé é a minha fé que vai determinar até onde Deus vai. É a minha fé que vai determinar até onde Deus pode chegar e alcançar. Então você precisa alimentar a sua fé com boas pregações, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, tendo oração diária, tendo orações constantes, íntimas do Senhor, não só pela restauração, mas em tudo na vida de vocês. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Esta é a palavra que precisa nortear a nossa vida. Essa é a palavra que precisa fazer parte da nossa luta, da nossa busca. Porque se você não aquieta para deixar Deus ser Deus, você vai continuar pondo a sua mão, você vai continuar fazendo um monte de besteira e atrapalhando os planos de Deus. Porque você fica até criando sinais. Gente, para quem... Tem gente que cria sinal na cabeça, né? Como se isso fosse necessário. Não é. Ai, se eu não tiver um sinal, eu não vou acreditar. Aí você inventa um sinal. Ah, porque eu vi uma pastora que falou lá no YouTube que tem alguém na live que Deus mandou falar. Não estou dizendo que Deus não fala, Deus usa quem Ele quer, Deus usou uma jumenta. Mas nós precisamos tomar cuidado. Por isso a gente tem visto muitas pessoas enganadas. Gente, quantas pessoas cobram absurdamente caro para poder ajudar nesse processo de restauração. Pessoas que fazem curso, imersão, e isso, aquilo. E o povo de Deus paga rio de dinheiro para esse povo, porque eles estão em busca de sinais, porque eles estão em busca, porque se eu não ver, se eu não escutar, eu não acredito. E aquilo que a gente mais precisa é ouvir a palavra de Deus, a promessa já foi feita. Então nós não podemos nos deixar ser enganados. E eu acho engraçado que, como nós temos liberdade de família, eu acho engraçado que é uma dificuldade para dar um like para a gente que está aqui, a gente atende, sábado, domingo, feriado, manda mensagem, e com a maior disponibilidade do coração da gente, a gente atende, a gente conversa, a gente tira conselho, a gente ora, e as pessoas não dão like, não compartilham o vídeo, não se inscreve, não faz nada disso, mas vai lá e paga 500, 600, R$ 700 para assistir 2, 3 vídeos de uma pessoa que vai falar nem isso aqui que a gente está falando. Por quê? Porque as pessoas querem viver por sinais. Por quê? Porque as pessoas querem viver palpáveis, em coisas que elas palpam, e a fé não é assim. Como a fé não é assim, o amor não é assim, o perdão não é assim, as coisas de Deus é diferente. A lógica com Deus é diferente, gente. Muitos estão aqui no YouTube, graças a Deus, falando a palavra, ensinando, ajudando, orando por vocês, sem cobrar nada, né? Precisam de ajuda, doações, esses anúncios que assistam ajuda. Só que vocês podem ver. O povo reclama e fala mal quando o pastor fulano de tal tá cansado, tá triste, alguma coisa, aí reclama e fala, mas paga rio de dinheiro para esse povo, para fazer curso, para ouvir aquilo que nós estamos falando aqui todo dia. Fé é decisão. Nós andamos pela fé, não pelas vistas, meus amados. Então eu espero que você aprenda, que você desapegue dessas coisas de sinais, que você tenha certeza de que Deus vai fazer. Se Ele quiser te dar um sinal, Ele vai dar. Se Ele não te der sinal, permanece firme da mesma forma, porque não é por sinal que você vive. O maior sinal você já teve, que é a promessa de Deus que está na Bíblia. Quer sinal? Lê a Bíblia. Lá na palavra de Deus tem todos os sinais que você precisa. Sinal daquele que é marcado, sinal daquele que é cristão, que é vitorioso, que tem o sangue de Jesus que coordena a sua vida, que direciona a sua vida. Amém, meus amados? Eu espero sinceramente, conforme eu falei,
que vocês entendam aquilo que eu falei. Noé não teve sinais, outros profetas da Bíblia também não tiveram sinais, né? Eu não tive um grande sinal nunca, e Deus foi lá e fez. Não foi empecilho para Deus fazer na minha vida, não vai ser empecilho para Deus fazer na sua vida, não vai ser empecilho para Deus fazer aquilo que ele quiser na hora que ele quiser. Mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar de que o nosso Deus não mente. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus ajude cada um de vocês, que muitos casamentos serão restaurados, muitas vidas serão marcadas por um novo recomeço a partir de agora, que vai ser uma fé determinante, que vai ser uma fé que não vacila diante do silêncio de Deus, porque você sabe em quem você tem esperado, em quem você tem colocado a sua confiança. Você sabe que o nosso Deus não é um Deus que mente, o nosso Deus é um Deus de palavras, que já fez todos os sinais para nós, todos os sinais, né? Todos os sinais já foram dados lá na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe a sua vida. É uma alegria poder falar com você. Se você quer falar comigo, deixa aqui nos comentários, né? Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então é para o seu bem. Apenas creia, confie, persevere. Amém. Amém?